Glória a Deus. Queridos, semana passada nós começamos aqui uma mensagem e eu quero estender ela. Na verdade, isso era para ser uma série de mensagens, mas eu também não queria que fosse algo muito longo, que fosse algo mais rápido, mais intenso e intensivo para a gente poder compreender a necessidade que Deus tem para os nossos dias. Deus tem uma urgência, Deus tem um clamor, e assim como o Vitor citou de entrar no lugar secreto e descobrir outras coisas que pulsam no coração de Deus, uma dessas coisas que nós temos descoberto do coração de Deus nesses dias é a necessidade que nós temos de ser firmes. Nós vivemos uma vida cristã, e quando digo vida cristã, eu não estou dizendo apenas da frequência de culto. Quando eu digo de vida cristã, eu estou falando da nossa vida como um todo. A nossa vida, ela se parece com uma montanha russa. Semana bem, no alto, orando, buscando a Deus. Deus é bom, mas na outra semana a gente vive uma ladeira. Eu não quero mais saber de nada, eu não quero orar mais, eu não quero saber de nada. Nós não conseguimos viver uma vida estável espiritualmente falando. Nós não temos uma estabilidade cristã a ponto das pessoas olhar para nós e identificar em nós um caráter estável. Se você parar e prestar atenção no chamado de Moisés, o chamado de Moisés, ele começa de uma maneira exatamente como nós deveríamos ser. Moisés está apacentando as ovelhas, e o que chama a atenção de Moisés é uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ou seja, todo aquele fogo que deveria consumir a sarça apenas queimava, mas não a consumia. Ela permanecia da mesma maneira, queimando, mas da mesma maneira, queimando, mas da mesma forma, nada mudava. Ela era estável naquilo que Deus a determinou para ser. Então eu quero colocar aqui para os irmãos mais alguns pontos para que nós possamos firmar a nossa vida em algo sólido, em algo concreto. 2020 não pode ser para você um ano de vacilo. 2020 não pode ser para você mais um ano em que você vai começar animado e vai terminar decepcionado. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, pega ela aí, abra ela em Filipenses capítulo de número 3. Filipenses capítulo de número 3. Versículo de número 13. Filipenses 3, 13 e 14. Está escrito assim, olha: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. A recomendação de Paulo. Às vezes as pessoas dizem: pastor, mas por que fulano de tal não é firme? Por que fulano de tal não permanece? E aí vem a nossa resposta, alguns princípios do porquê nós temos vivido dias tão estáveis na nossa vida e na nossa fé. E eu quero pegar esse versículo de Paulo e trazer para você aqui 3 características de uma pessoa firme, ou por que nós não somos firmes. Anote aí, primeira delas: se nós quisermos edificar uma vida cristã firme, sólida, concreta, estável,
nós precisamos dessa primeira característica. Anote ela aí: esquecer das coisas que ficam para trás. Querido, um primeiro desafio que nós temos para romper essa instabilidade na nossa vida é remover do nosso coração tudo o relatório de faltas que nós carregamos. Ao longo da nossa vida, nós vamos acumulando relatórios e relatórios contra a família, relatórios contra a igreja, relatório contra os irmãos, relatório contra a empresa. E esses relatórios, eles vão determinar na minha vida o que é que eu vou fazer com ela no futuro. E o conselho de Paulo é: se esqueça daquilo que ficou para trás. Em outras palavras, deixe esse relatório de dívida para lá. Eu fico imaginando aqui, por exemplo, se quando o filho pródigo de Lucas capítulo 15, quando ele voltou para casa, se o pai tivesse guardado no seu coração um relatório de dívida, assim como o irmão mais velho guardou, não haveria espaço para ele naquela casa. Mas quando o filho retornou para casa, ele encontrou alguém que estava disposto a se esquecer daquilo que havia passado. Querido, a única maneira de permanecer firme em um ambiente é você adotar a capacidade de se esquecer daquilo que passou. Ah, pastor, mas isso não é fácil. É claro que não, porque isso não é uma capacidade humana. Porque não existe um botão que você aperta e esquece das coisas. Não existe algo na nossa vida que nós apertamos e as memórias são removidas. Não. Quando Paulo está dizendo se esqueça, ele está apontando para uma virtude do Espírito de Deus na nossa vida. Que virtude é essa, pastor? É lembrar, mas não permitir que a lembrança determine a atitude. Olhe para o seu irmão e diga assim: nenhum registro de falta pode permanecer no nosso coração. Querido, você precisa aprender uma coisa bem simples: todo registro de falta, uma hora ele vai determinar a sua decisão. Existem pessoas decidindo na sua vida, não por uma direção de Deus, não porque Deus disse faça isso. Nós estamos tomando decisões sérias na nossa vida pelo registro de falta que nós possuímos no coração. É muito comum as pessoas nos procurarem, dizendo: eu não quero mais a família, eu não quero mais casamento, eu não quero mais a igreja, por um acúmulo que estão vivendo na sua vida. Mas nós precisamos nessa noite permitir que Deus tenha liberdade para retirar do nosso coração todo o registro de falta que nos impede de prosseguir para o alvo. Pastor, por que a minha vida não avança? Pastor, por que a minha vida não prospera? Pastor, por que a minha vida não vai para frente? Por causa dos registros de faltas que nós carregamos do outro, do lugar, do casamento. Querido, se livrar desses registros, presta atenção, se esquecer das coisas que para trás ficam. Se fosse tão simples assim, Paulo não precisaria ter escrito. Se fosse algo tão natural isso acontecer, Paulo não precisava ter pedido isso numa carta, Paulo não precisava ter narrado isso numa carta, mas ele deu um conselho: deixe o que ficou para trás. Eu sei que depois de uma traição é difícil confiar de novo. Eu sei que depois de uma decepção é difícil começar de novo, mas é para isso que nós temos algo chamado perdão.
A única virtude capaz de remover um registro de falta é o perdão. E deixa eu lembrar você, perdão é a capacidade que alguém adquire de perder para que o outro possa ganhar. Eu vou repetir de novo para você, perdão é a capacidade que alguém adquire de perder para que alguém possa ganhar. Por isso o nome perdão. Perdão é uma palavra aumentativa de perda. Por que eu não quero perdoar o meu irmão? Porque eu decidi não perder por ele. Porque eu decidi manter o registro de falta por ele. Eu não quero. É por isso que é mais fácil mudar de família, é por isso que é mais fácil mudar de trabalho, é por isso que é mais fácil mudar de igreja, porque nós não aprendemos a perder. Evangelho, cristianismo e perda caminham juntos. Por isso Jesus disse: aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Você só pode começar a perder quando decidiu a negar a si mesmo, porque perdoar é dizer ao outro: você ganhou. Perdoar é você olhar nos olhos do outro e dizer: camarada, eu não quero carregar esse registro de falta. Você ganhou. Meu amigo, você ganhou. Minha esposa, meu esposo, você ganhou. Chefe, você ganhou. Pastor, você ganhou. Eu decido perder, porque na minha decisão de perda alguém ganha. Nós estamos construindo uma vida cristã pensando apenas nos benefícios que ela nos dá. Nós estamos edificando uma vida cristã apenas nos direitos que nós temos, mas a vida cristã, ela é atribuída muito mais de deveres. E um dos deveres é o perdão. Toda vez que nós encontramos alguém que decide perder para que o outro possa ganhar, então nós temos pessoas firmes. Querido, presta atenção, não tenho, pastor, eu estou passando um problema, o que eu faço? Não tem o que eu faço. Tem uma palavra: perdoe e elimine o registro de falta. Pastor, presta atenção, deixa eu ensinar para você algo sobre perdão, talvez você não saiba. O perdão não é sentimento, diga isso, o perdão não é um sentimento. Já para eliminar a história daqueles que chegam e digam assim: eu não estou sentindo de perdoar. Perdão você não sente. Ah, pastor, eu não estou sentindo ainda de fazer isso. Não tem que sentir. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão que contraria o sentimento vivido. Jesus está na cruz, lembra disso? Jesus está na cruz. Jesus está sentindo dor, mas Ele está olhando e dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo sentindo dor, mesmo sendo agredido, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. No livro de Atos, nós vamos encontrar Estevão sendo apedrejado, sentindo terríveis dores próximo da morte. Ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque se você não perdoar, preste atenção nisso, porque se você não perdoar, se você decidir manter um registro de falta na sua vida, você vai edificar a sua casa sobre um alicerce que não é a rocha. Anote comigo, Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que diz: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Esse versículo a gente precisa estudar ele, porque o escritor de Hebreus está dizendo: é possível ser privado da graça de Deus, e que nenhuma raiz
de amargura. Diga comigo, raiz de amargura. A gente talvez nunca prestou atenção que raiz é aquilo que sustenta a árvore. Então preste atenção. Eu até posso decidir não perdoar. Eu até posso decidir manter um registro de falta na minha vida. O que vai acontecer é que toda a minha história vai ser edificada sobre uma raiz chamada amargura. Tem muita gente, tem muito crente com a vida edificada na amargura, com a vida edificada na raiva, na falta de perdão. Tem muita gente até hoje sofrendo, porque decidiu manter um registro de falta e edificar a sua vida sobre a raiz de amargura. A raiz de amargura não pode ser o alicerce para a vida de um cristão. Cristão não pode viver ressentido. Ressentimento vem de sentir duas vezes a mesma coisa. Por isso, prefixo, sabe o que é isso? Sentir novamente aquilo que já sentiu. Não, entenda algo precioso essa noite. O que te fez sofrer não pode te fazer sofrer de novo. E como isso, pastor? Quando eu pego a minha dor, quando eu pego aquilo que me feriu e coloco diante de Cristo Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando o nosso passado começa a interferir no nosso presente, é porque nós perdemos a visão de futuro. Vou dizer de novo para você. Quando o nosso passado começa a interferir no nosso presente, é porque perdemos a visão do futuro. É por isso que nós vamos ler em Lamentações capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Jeremias escrevendo Lamentações. Lamentações é um livro escrito devido à destruição que ele anunciou. O povo não acreditou. Nabucodonosor entrou em Jerusalém e acabou com tudo. Destruiu. Jeremias foi o único profeta na Bíblia que pregou durante anos, e a nação não ouviu, não se arrependeu, não deu crédito na sua mensagem. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói tudo, leva cativo as pessoas, então Jeremias escreve Lamentações. E ele está dizendo: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não quero trazer daqueles dias que eu pregava e ninguém ouvia. Isso vai me parar, eu não vou querer pregar de novo. Sabe, a gente tem muitas pessoas paralisadas no presente pelo registro do passado. Querido, por favor, seja livre em nome de Jesus. E o caminho para a liberdade se chama perdão. Eu preciso que você entenda. Perdão é uma decisão gerada pelo Espírito de Deus no coração de um homem. Isaías capítulo de número 43, anote aí. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Eu quero que você receba isso como uma palavra profética sobre a sua vida. Está escrito assim: não vos lembreis das coisas passadas. Diga isso. Não, diga como primeira pessoa: eu não me lembrarei das coisas passadas. Diga. Nem considerarei as coisas antigas. Presta atenção, não muda não muda lá. Vai estragar a palavra. Levante a sua mão. Diga assim: eu não vou considerar as coisas passadas. Diga: o que passou será perdoado. Aí versículo 19, fica a sua mão levantada. Por quê?
eis que faço uma coisa nova. O que Deus tem para a nossa vida é algo novo. Pastor, mas por que o novo não acontece? Porque tem o velho aí. Tem muita coisa velha ocupando o lugar do novo. E não é para olhar de rabo de zóio para o cônjuge, não é esse velho. Já fiquei, tá vendo? Deus tem um novinho aí. Não é novinho aí, não é isso. Não é essa coisa nova, não. É porque tá aí e fala assim, o pastor falou que Deus ia tirar o velho, ia colocar o novo, glória a Deus. Não é isso, cara. Olhe para 3 pessoas e diga assim: quando você decidir remover o velho, Deus vai colocar o novo. Deus não colocará o vinho novo em odres velhos. Antes de se preocupar com o novo de Deus, se preocupe o lugar onde você vai recepcionar o novo. O problema não é o vinho novo, o problema é o odre velho. O problema de Deus é encontrar na nossa vida uma estrutura velha. Porque, presta atenção, o problema do velho, nós estamos falando de um princípio que às vezes a gente deixa passar desapercebido. O odre era um recipiente feito de couro. Com o passar dos anos, o odre perdia a elasticidade. Em outras palavras, ele perdia a resiliência. É a capacidade de você, porque o vinho, quando era colocado no odre, ele fermentava, então o odre aumentava. Quando tirava o vinho, ele voltava na sua normalidade, era a resiliência. Mas com o passar do ano, ele perde isso, ele vai ficando rígido. E aí então você coloca o vinho, e na fermentação, a odre estoura. Não suporta. Deus está dizendo assim: filho, você tem que aprender que rigidez não pode receber algo novo. Não, porque eu sou duro, comigo é assim. Não, comigo é desse jeito. Não, querido, você precisa aprender a ser maleável, resiliente, ter a capacidade que Deus nos dá, para você poder ser o receptor do novo de Deus. Segundo o princípio que Paulo nos ensina, Paulo diz: se esqueça daquilo que fica para trás, mas avance para as coisas que estão adiante. Número 2, se eu preciso esquecer daquilo que fica para trás, eu preciso ter um alvo. Qual é o alvo? Avançar para aquilo que está adiante. Os meus olhos não estão no passado, os meus olhos estão no futuro. Vou dizer de novo para você: os nossos olhos, eles estão no futuro, eles estão na promessa, eles estão na palavra que foi liberada. Por que eu me movo? Por que eu não consigo ser firme? Porque em algum momento eu perdi a visão daquilo que Deus disse que faria. Paulo diz: avance para as coisas que estão adiante. E eu gosto muito do texto, irmão. Coloca para a gente, Fê, Êxodo 14:15. Eu gosto desse texto, irmão, porque esse texto mostra o momento que a gente vive. Esse texto mostra para a gente o momento que a gente vive diariamente. Olha isso. O povo de Israel saindo do Egito, para diante do Mar Vermelho. Faraó está vindo atrás. O povo começa a murmurar para Moisés: nós vamos morrer. Moisés vai orar. E olha a resposta. Volta no 14, Fê, fazendo um favor.
o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Eu gosto dessa ideia, porque quando Paulo diz assim, olha, avance para as coisas que estão adiante, é uma palavra que nos foi dada. E aí a gente tem hora que Deus já deu a palavra, tem hora que Deus já deu o sinal, tem hora que Deus já deu o comando, e a gente está ali, não, mas vamos orar para ver, vamos esperar. Aí Deus diz: por que você está orando? Diga ao povo de Israel que a ordem é para avançar. Bate no ombro do irmão e diga assim: Deus já deu a palavra. Diga, não, diga, Deus já deu a palavra. Diga, avance. Deus já deu a palavra, Deus já liberou a palavra, avance. Mas a gente quer, não, mas espera aí, algo precisa. Deus, eu sei que o Senhor falou na mensagem, mas eu vou sair da igreja. Assim que eu sair da igreja, o Senhor vai mostrar para mim 3 carros vermelhos escrito Deus é fiel atrás. Se o Senhor mostrar, eu sei que o Senhor está no negócio. Deus já deu a palavra. Moisés está orando e Deus está perguntando para Moisés assim: por que você está orando? Diga ao povo que eu já te dei a palavra, era para ir em frente. Irmão, quando Deus dá uma palavra, Ele já traçou a rota, Ele já sabe o que vai ter no meio do caminho, Ele já sabe os inimigos que estão ali, Ele já sabe as dificuldades. Ele só disse: ande, porque o milagre vai acontecer. Mas Senhor, o mar vermelho na frente, o faraó atrás. Ele diz: vai em frente. Mas como é que vai ser? Não precisa saber como é que vai ser, só precisa obedecer. Marche. Parece que Deus tem que ficar toda hora dando satisfação como é que vai ser o milagre. Tem hora que a gente quer sair do nosso lugar e a gente se esquece daquilo que é. Irmão, preste atenção. Preste atenção, Ian. Nós temos 2 coisas na nossa vida: algo chamado fé, diga comigo, fé, diga mais uma vez, fé, e obediência. Deixa eu dizer para você que ser obediente é muito melhor do que ter fé. Vou dizer de novo para você. Deus chegou para Abraão e disse para Abraão em Gênesis capítulo 12: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu. Deus não disse qual terra era, Deus não disse que caminho era, Deus só disse: vai andando que eu vou mostrar para você no meio do caminho. A Bíblia diz que Abraão obedeceu e foi. Sabe como é que a gente chama ele hoje? Pai da fé. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas que querem ter fé, mas não tem um pingo de obediência. Toda atitude de fé é resultado de um ato de obediência. É por isso que nenhum desobediente possui fé. Mas à medida que você vai obedecer: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou obedecendo. Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou obedecendo. Na medida da caminhada, Deus vai acrescentando fé no nosso coração. A vida de fé de Abraão foi construída a partir da obediência. A vida de Abraão foi construída através da obediência. Agora, entenda uma coisa bem simples: esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão adiante de mim. Pastor, o que está diante de mim? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e que nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Eu não vi, eu não ouvi, o meu coração ainda nem imaginou, mas Deus já preparou para mim algo bom na frente. É para lá que eu vou. Talvez alguém vai perguntar para você: está indo para onde? Diz assim: não vi nem ouvi, mas eu sei que tem algo preparado para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Deus tem uma promessa e é atrás dela que eu vou. O que eu tenho, o que Deus tem para mim não está lá atrás. O que Deus tem para mim está lá na frente. Mas cadê? Diz assim: não vi nem ouvi, mas creio. E quando eu não conseguir crer, eu obedeço, porque eu sei que Ele vai me dar. Algumas pessoas podem até se escandalizar, dizem: mas como é que esse negócio, pastor, de fé? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Jesus vai dizer que a nossa fé é um grão de mostarda. Se ela for um grão de mostarda, é algo pequeno. Não é pequenininho, é pequeno. Mas se ela for colocada em Deus, se ela for colocada no lugar certo. Mas tem hora, irmão, que nos falta fé. Eu poderia pedir para você levantar a mão aqui e dizer assim: quem um dia já ficou sem fé? Talvez você se constrangeria. Mas tem hora que nos falta fé. Mas tem uma coisa: nunca poderá nos faltar obediência. Porque a obediência é o caminho para a fé. A obediência é o caminho para se alcançar a fé. Terceiro e último. Paulo diz: esqueça. Paulo diz: avance. E ele diz: prossiga para o alvo. Coloca para a gente, Oséias 6:3. Uma coisa que falta para nós, querido, é prosseguir. Não é apenas avançar, é prosseguir. Olha aí. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu não sei quanto você já conhece de Deus, da Bíblia, da igreja. Não é só conhecer, é conhecer e prosseguir conhecendo. Isso fala de uma atitude contínua. Isso não fala: eu conheço, não. Está falando de algo que você precisa conhecer todo dia, todo tempo. Há facetas de Deus que nós ainda nem pensamos em conhecer. Deus é um Deus que se revela de maneira progressiva. Você vai conhecendo Ele à medida que caminha com Ele. Então tem dia que eu conheço Deus da paz. Tem dia que eu conheço Deus da justiça. Tem dia que eu conheço Deus do amor. Tem dia que eu conheço Deus que provê. Mas tudo isso não nos é dado de forma imediata, isso é dado de maneira contínua. Um grande desafio que nós temos como igreja não é apenas conhecer, mas é prosseguir conhecendo aquele que nós conhecemos. Porque tudo parte da ideia do casamento. Já viu o casamento? O casamento é bacana demais. Você tem um período do namoro. O período do namoro é lindo, maravilhoso. Oh, glória. Casalzinho se ama, pastor, eu amo. Vida toda, amor da minha vida. Já é para casar, mas é para a vida inteira. Lindo. Aí vai para dentro da mesma casa. Já viu? Eu vou contextualizar os problemas de casamento, porque senão a geração de hoje fica muito fora.
posso falar isso, se eu falar assim, aí vai ficar. Aí vai para a mesma casa. Aí começa o desafio. Aí vem aquele que diz assim: pastor, eu pensei que conhecia, mas agora é que eu conheço. Porque você só pode conhecer alguém quando você compartilha do mesmo ambiente com ele. Você não pode dizer que conhece alguém só porque ouviu falar. É o que Jó diz para Deus no capítulo 42. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Deus era, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei, agora é experiência própria. Agora não é testemunho dos outros. O problema é que a gente vem para a igreja só para ter um namoro com Deus. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Agora eu quero ver casar. Eu quero ver você levar ele para dentro da sua casa. Eu quero ver você acordar com ele, dormir com ele, comer com ele. Eu quero ver você todo dia com ele. Aí você vai poder dizer: agora eu conheço Deus. Esse negócio de namorar com Deus é fácil, porque daí você briga, eu não vou não. Não é isso? Tem crente que parece namorado de Deus. Eu já não vou na igreja. Por quê? Porque eu não quero. Porque Deus não faz. Porque Deus não olha. Você é namorado. Você vai ver que a hora que casa não tem como. Ele tem que dormir na mesma cama. Ou é a cama ou é o sofá. Mas... agora presta atenção, ó. Se você comprar, já dá a dica, ó, a dica. Casalzão investe naquele sofazão king size. Sofazão. Maior do que a cama, mais confortável do que a cama, Pedro. Aí no dia da discussão, é assim: ou você dorme aqui ou dorme no sofá. Demorou. Só ele no sofá, aquele sofazão. Ó, sofá da sala tem que ser duro. Não tem que ter almofada no encosto de cabeça. Camarada, ele vai pensando, dormir não. Estou brincando, querido. Na verdade, eu estou brincando falando a verdade. Claro que você pode ter um sofá bom. Falando do princípio. Lucas capítulo 18, estamos encerrando já. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, vai falar sobre a parábola da viúva persistente. Coloca para a gente, Fê, a partir do 1. Contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre. A questão do orar sempre, do fazer sempre, é do prosseguir, é do persistir, é do perseverar. Aí olha essa parábola: e nunca desfalecer. E dizendo, havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Imagine a cena: uma viúva tem uma causa, alguém está indo contra ela judicialmente, ela vai até o juiz, mas o juiz não quer atendê-la. O juiz não quer julgar a sua causa, mas a Bíblia diz que aquela mulher ia constantemente atrás daquele juiz. E a Bíblia faz questão em dizer: o juiz não temia a Deus e nem aos homens, era o incrédulo. Mas a
perseverança, a insistência daquela mulher moveu um coração de um juiz ímpio. Agora, é aí o ponto, porque a questão da parábola é: se uma viúva, pela sua perseverança, moveu um coração de um juiz incrédulo, quanto mais os filhos de Deus, que oram de dia e de noite, Deus certamente Ele fará uma rápida justiça. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: por favor, persevere, prossiga. Todo o contexto bíblico vai ensinar para a gente um caminho para trilhar em etapas, perseverança, prosseguir e não para parar. Nós precisamos avançar e continuar avançando naquilo que Deus tem para nós. Por isso, para finalizar, você quer ser uma pessoa firme, se esqueça do que ficou para trás. Avance tendo como alvo que está adiante. Terceiro e último, prossiga. 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 Curva a sua cabeça.